tema da palavra de hoje é: qual é o remédio de Deus para esta crise? Esta semana, essa pergunta não saía da minha mente. Eu não parava de me perguntar qual é o remédio. Qual é o remédio de Deus para essa pandemia, para tudo isso que estamos vivendo? Talvez nada assim aconteceu durante a sua história de vida. Pandemia global, números alarmantes, pessoas morrendo e os noticiários nos contando todos os dias, crise econômica, países em colapso econômico, pessoas passando dificuldades, empresas quebrando. Os efeitos do isolamento já são sentidos por muitos, pessoas sentindo angústia, depressão, tristeza profunda. As pessoas com as notícias ruins ficando desesperadas, com medo. Esses dias eu estava saindo de casa e encontrei pessoal na fila da vacinação. Tinha um monte de idosos. E quando eu olhei, eles estavam brigando, os idosos, os velhinhos, brigando pelo lugar na fila. Eu falei: o que está acontecendo? O que se passa nos nossos dias? Qual é o remédio de Deus para tudo isso? E orando então, abri a Bíblia e Deus falou comigo em João capítulo 3, versículo 14. Esse verso me saltou aos olhos, diz assim: e como Moisés deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando terminei de ler esse verso, o Espírito falou ao meu coração: o remédio para tudo isso é Jesus. O remédio para tudo isso é Jesus. Mas como Jesus pode nos ajudar nesse tempo? Como Jesus pode falar conosco, se revelar a nós desta maneira, neste tempo? Como Ele pode ser o remédio? E esse versículo vai nos mostrar qual é o tratamento de Deus para salvar o mundo através de Jesus. E a primeira fase do tratamento envolve arrependimento. Arrependimento. Sempre que surgem as crises, nós vamos nos perguntar: quem é o culpado? Quem é o responsável? Quem é o vilão? E aí logo surgem as diversas teorias. Primeiro, as teorias da conspiração. Não, isso é uma arma química que foi desenvolvida na China para quebrar as empresas estrangeiras e a China se tornar a maior potência econômica do mundo. Aí surgem os ideológicos, falando: não, esse é um movimento comunista que está sendo programado para acabar com o espírito capitalista. Depois surgem os espirituais. O morcego é uma representação de uma entidade e a culpa é do diabo. E aí surgem os pessimistas, os deístas. Deus nos abandonou, Deus foi embora, Deus nos largou no meio desse caos, a culpa é de Deus. E no meio disso tudo surgem aqueles tentando defender a Deus, tentando desculpá-lo de alguma maneira. Deixa eu te dizer algo: Deus não precisa da sua defesa nem da minha. Ele continua no controle. Ele continua sentado sobre o trono. Ele continua governando tudo e todos. Com coronavírus, sem coronavírus, com fome, sem fome, com guerra, sem guerra. Quer você goste, quer você não goste, Deus continua sendo Deus. O que você acha? Que Deus deu um espirro e aconteceu uma pandemia? Ou Ele virou para o lado, foi um descuido e de repente uma pandemia global? Nada foge do controle de Deus. A pergunta que temos que nos fazer nesse instante é: por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo no mundo? O que Deus quer tratar? Sabe, eu creio que Deus quer tratar uma doença muito mais mortal do que o coronavírus. Deus quer tratar uma doença muito mais contagiosa do que qualquer pandemia. Deus está tratando o mundo dos seus pecados. O mundo está sendo chacoalhado
está sendo convidado por Deus ao arrependimento. É isso sim que estamos vivendo neste tempo. A palavra de Deus diz que a terra geme, que a criação geme, clama pela revelação dos filhos de Deus. A terra está clamando. Sabe, alguns anos atrás o meu filho ficou doente. Ele ficou com uma estomatite. Ele tinha 1 ano e pouquinho, nem 2 anos de idade. E a sua boca ficou cheia de feridas, de machucados na língua, aftas horríveis. E nós tínhamos que tratar, e o remédio era um remédio amargo. A gente tinha que pegar com uma espécie de escovinha e passar nos machucados, na linguinha. E quando a gente fazia isso, ele chorava. Mas nós estávamos tratando uma infecção poderosa. Sabe, eu creio que Deus faz o mesmo com a gente. Ele está tratando os pecados que podem nos separar de Deus eternamente, querido. Você e eu, nós vamos passar. E nós precisamos estar preparados. Você está pronto para se encontrar com Deus? Você está pronto? Essa pandemia vai passar, mas você pode ficar separado de Deus por toda a eternidade. Existe algo mais sério em questão. Mas pastor, por que você está falando isso? Se nós lermos esse texto, ele vai falar em primeiro lugar de uma peste. Ele vai falar de algo que aconteceu com Moisés quando ele levantou a serpente de bronze no deserto. Em Números 21, a Bíblia vai nos contar essa história. Ela vai dizer que o povo havia pecado, se afastado de Deus, se corrompido. E por causa disso, Deus permite que uma peste venha. Serpentes venenosas se espalham sobre o arraial e começam a morder, a picar o povo de Israel. E eles ficam desesperados. E então, quando começam a clamar por arrependimento, Deus manda Moisés pegar uma serpente de bronze, colocar no meio do arraial. E a Bíblia diz que todos aqueles que olhavam para a serpente recebiam a cura. O veneno não podia lhes fazer mal. E sabe, eu creio que as pestes, de uma maneira geral na Bíblia, elas são um convite de Deus ao povo, a uma civilização, às pessoas ao arrependimento. São vários exemplos na Bíblia a esse respeito, são muitos. Se você ler, por exemplo, a história do dilúvio, a Bíblia vai dizer que o mal se multiplicou na terra, e Deus então manda um desastre para tratar o pecado do homem. Sodoma e Gomorra, Deus destrói uma civilização que havia decaído na sua moral, na sua moralidade, nos seus valores. A Bíblia vai falar das pragas do Egito. Ela vai nos mostrar as profecias no livro de Amós contra as nações, condenando o seu pecado e chamando o povo ao arrependimento. São vários os exemplos bíblicos. O próprio Jesus fala a respeito de Jerusalém, da destruição que viria, se eles não se voltassem ao Senhor. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a culpa disso tudo é minha, é sua, é de cada um de nós. Deus quer tratar os nossos pecados. Deus quer tratar as nossas iniquidades. Estamos longe, afastados de Deus. Mas perdão por quê? O que aconteceu? Ah, querido, nos perdemos. A nossa moralidade hoje, a decadência dos princípios e valores, são semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. Estamos nos perdendo completamente. Esses valores envolvem o sexo, o casamento, a vida afetiva, se transformaram em leis que são contrárias à palavra de Deus. Vivemos dias assim. O orgulho tomou conta do nosso coração. Como no tempo da Torre de Babel, quando o povo quis ser parecido com Deus.
achou que era autossuficiente. Os livros que estão se tornando best-sellers nesse momento falam do orgulho humano, o homo deus. Falam de um desenvolvimento tecnológico onde nos tornaremos quase imortais. O corpo seria investigado o tempo todo. A tecnologia, um autodesenvolvimento, a autossuficiência do homem. Nós conquistamos o espaço. Nós conquistamos e enfrentamos, passamos todos os tipos de barreira e nos tornamos autossuficientes. Talvez Deus queira nos lembrar as profecias de Obadias, quando disse: se te remontares como águia, e puseres os teus ninhos, teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Os centros de inteligência do mundo se transformaram em humanistas, exaltam o homem. Se você for na Harvard hoje, uma das principais e mais reconhecidas faculdades do mundo, você vai ver isso representado de diversas formas. Essa faculdade que foi fundada por um pastor, John Harvard, ele acreditava que os tesouros do conhecimento e da sabedoria estavam escondidos em Deus e na sua palavra. Por isso o símbolo de Harvard era uma Bíblia aberta e um livro de ciências. Os conhecimentos bíblicos sendo extraídos e dando luz à ciência. Hoje, se você for lá, o símbolo não está mais lá, mudaram tudo. Instituições que representam o centro de inteligência do mundo se perderam em seus valores. Nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos dos valores da palavra. Como nos dias de Noé, o mal tem se multiplicado entre nós. Eu vi uma matéria que falava sobre laicismo. E falava de que nesses dias eram necessários tirarmos todos os tipos de símbolos espirituais dos nossos tribunais. Porque o Estado é laico. E eu fiquei pensando, então vamos ter que rasgar as leis. A moral, a ética, pelo menos aqui no nosso país, ela é fundamentada nos valores judaicos cristãos, valores e princípios da palavra. Sabe o que aconteceu nos nossos dias? Tiramos Deus dos nossos tribunais e o mal se multiplicou. Se as leis de Deus não vão reger, o que vai nos orientar? A lei dos homens. Nós tiramos Deus das escolas, tiramos Deus das faculdades, nós tiramos Deus dos nossos tribunais, das nossas assembleias legislativas, tiramos Deus do seu lugar devido. E uma peste veio para mostrar que sem Deus não somos nada, para nos lembrar da nossa humanidade. Sabe, eu creio que um grande despertamento espiritual vai acontecer nos nossos dias. Estava lendo uma profecia de David Wilkerson. É um pastor muito conhecido no meio evangélico. Ele escreveu um livro chamado A Cruz e um Punhal. E nesse livro ele falava das suas experiências com as gangues de Nova York, recuperando jovens. Depois ele se transforma num pastor muito conhecido. E ele escreve algo. Em 1986 ele diz que Deus lhe mostrou que uma praga viria, que chacoalharia o mundo, chacoalharia Nova York. E que depois dessa praga um grande despertamento espiritual aconteceria. Nós estamos vivendo esse tempo. Eu quero dizer, você é privilegiado e eu também. Porque Deus está tratando a nossa doença. Hoje eu vim dizer para você, eu e você, nós somos pecadores. Estamos afastados de Deus. Você não precisa ter medo do coronavírus, você precisa ter medo da morte eterna. E hoje, se você pedir, Deus, me socorre, me ajuda. Se hoje nos voltarmos com o coração arrependido, Deus se voltará a nós. Mas sabe, o tratamento de Deus não envolve apenas arrependimento. Ele também envolve exaltação. E o texto vai dizer: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Este verso nos fala tanto do sacrifício de Cristo no madeiro, como também sobre a sua exaltação. O que importa é que Cristo seja levantado.
E assim como uma serpente de bronze foi erguida no meio do arraial, e quando ela foi levantada, a cura de Deus chegou, eu creio. Deus, Jesus, precisa ser levantado, assumido, erguido entre nós. Ele é a cura para todos os homens, Ele é a cura para todo mal. É interessante entendermos o contexto deste versículo. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. A Bíblia vai dizer que Nicodemos era fariseu. Fariseu é uma seita no meio do povo de Israel. Os fariseus eram judeus radicais. Eles tinham uma vestimenta toda especial. Passavam pedaços de couro no braço, tinham versículos pendurados na testa. Todo mundo sabia quando o fariseu chegava. A Bíblia diz que Nicodemos era um dos príncipes, um dos principais da casa de Israel. Isso quer dizer que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 70 pessoas, juízes da terra de Israel. Sinédrio significa assembleia sentada. Eram homens doutos, conhecedores da lei e da palavra, homens que julgavam a terra no seu tempo. Nicodemos era alguém que tinha riquezas, que tinha posses, que era benquisto. Este era Nicodemos. Por isso, quando ele vai ter com Jesus, a Bíblia diz que ele vai na calada da noite. A Bíblia, quando fala de Nicodemos, fala várias vezes do discípulo que foi procurar Jesus de noite. Sabe por quê? Ele não queria ser visto. Havia muita confusão no meio das autoridades sobre quem era Jesus. Ele não queria se indispor com ninguém, então ele foi procurar Jesus na calada da noite. E eu creio que muitos de nós temos procurado Jesus na calada da noite. Quando ninguém está vendo, quando a gente está com medo e sozinho, a gente faz a nossa oração, a nossa prece. Quando uma dificuldade vem, quando uma situação difícil se apresenta, a gente até vai ler a Bíblia, ou procura um vídeo na internet interessante, mas não assumimos Jesus. É por isso que quando Cristo começa a falar com Nicodemos, fala: olha, para ingressar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, recomeçar. E aquele homem douto fala: eu não entendi, como assim? Não se tratava de entender ou não. Recomeçar para aquele homem era difícil. Recomeçar para Nicodemos representava abrir mão das suas posses, abrir mão do seu prestígio, abrir mão da sua posição no Sinédrio, abrir mão e criar contendas e conflitos, talvez com pessoas que o conheciam. Ele não queria se indispor. Talvez a mensagem do novo nascimento seja mais fácil para alguns. Para Maria Madalena, uma mulher encurvada, atormentada por espíritos malignos, nascer de novo, nova oportunidade, que maravilha. Para o jovem gadareno que vivia entre os sepulcros se cortando, talvez também fosse mais fácil. Mas para um homem que tinha que abandonar, recomeçar, sair de um alto posto, talvez isso não fosse fácil. E eu creio que existem muitas pessoas que nesse tempo têm orado, que nesse tempo, diante do negócio que não vai bem, das finanças que não vai bem, de uma doença, de uma crise, tem procurado Jesus na calada da noite. Hoje Deus está falando com você, aí no teu quarto, aí na tua sala. Você precisa se arrepender, sim, dos seus pecados, mas precisa assumir Jesus, levantá-lo, colocá-lo no seu lugar devido. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o meu Salvador. Sabe, quando Jesus falou de levantar no madeiro, o Filho do Homem ser levantado, exaltado, eu creio que Nicodemos não entendeu num primeiro momento. Mas em João capítulo 19, versículo 39, a Bíblia vai dizer que na crucificação, Nicodemos está lá, e quando ele vê Cristo levantado no madeiro, ele entende, ele compreende.
E por isso, ele faz uma oferta de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus. 100 litras. Isso correspondia a 8 anos e meio de trabalho. Ele pega as suas riquezas e compra especiarias. Nem no velório do imperador tinha tantas especiarias. Ele entendeu. Ele assumiu Jesus. Ele perdeu prestígio, autoridade, morreu martirizado segundo a tradição, mas ganhou a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos um tempo onde precisamos clamar e pedir o socorro de Deus, sim. Somos pecadores e falhos. Precisamos colocar Jesus no seu lugar devido, no comando das nossas vidas. Você precisa assumir Jesus. Você precisa clamar. Você precisa dizer: eu creio, Jesus, a minha vida é sua. E no mesmo instante, uma paz que ela é sobrenatural vai tomar o teu coração. Deus está provocando isso na terra. Esses dias eu recebi um vídeo. Eram dezenas de presidentes e autoridades, primeiros ministros, reis, governantes de diversos países, alguns em prantos, dizendo: nós precisamos orar, clamar a Deus. O presidente do Paraguai, de El Salvador, da Guatemala, dos Estados Unidos, declarando dia de jejum, pedindo o povo para orar. Sabe, eu creio que a cura vai vir quando Cristo for colocado em evidência. Vamos chamar as crianças, vamos fazer cartazes, vamos colocar nas janelas: Cristo, Ele é a salvação para este mundo. Vamos cantar nas janelas, vamos declarar bem alto: a salvação está chegando, Cristo está sendo levantado, aleluia. Vamos cantar nas ruas, vamos colocar Cristo em evidência, vamos orar, vamos jejuar, vamos colocar Deus no seu lugar devido. Talvez você tenha deixado Deus de lado, ou abandonado, não buscado como deveria. Este é um tempo de se arrepender e de exaltar Jesus. Mas não termina assim. Última etapa do tratamento de Deus, que pode curar o mundo e curar a minha e a sua alma, é a fé. E o texto vai dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça. O que salvou o povo no deserto foi a fé que os levou a olhar para a cruz. O que salvou Nicodemos foi a fé que foi despertada no seu coração quando viu Cristo sendo sacrificado. O que vai nos salvar nestes dias é a fé colocada no lugar certo, depositada em Jesus. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua segurança? Em quem ou em que você tem depositado a sua fé? Dependendo no que estiver a sua segurança, agora você está desesperado. Essa semana aconteceu algo estranho comigo. Eu recebi uma ligação de um jovem. Ele vai casar no final do ano. E ele me ligou falando: pastor, aconteceu algo diferente. Desde que eu era criança, o meu pai fez uma poupança para mim. Todo mês ele ia colocando um dinheirinho lá. E aí quando eu fiquei maior de idade, ele um dia me entregou essa poupança e falou: filho, isso aqui é uma segurança para você. Não use para qualquer coisa, mas se um dia você tiver alguma dificuldade, alguma situação complicada, isso aqui é um lastro. É algo para você tocar a vida. E ele levou isso tão a sério que não usou o dinheiro nem para os preparativos do casamento. Foram economizando, fazendo as coisas. E essa semana ele me liga, fala: pastor, aconteceu algo muito estranho, eu estava orando aqui. E Deus me mandou pegar essa poupança e dar de oferta. Nesse tempo.
para alguém que está precisando, para algum projeto social, para algum projeto da igreja. Você pode me dizer para onde eu devo destinar esses recursos? E eu peguei o telefone e falei: querido, não faça isso agora. Você vai casar em breve. Não precisa. Faz o seguinte, eu entendo, teu coração está bonito, está certo, mas guarda, deixa passar esse tempo. Você está preocupado também com a igreja, mas fica tranquilo, ora mais um pouco. Ele falou: tá bom, pastor, vou orar. Passou 2 dias, aquele jovem me liga de novo: pastor, eu orei, e Deus falou para mim que nesse tempo de crise, Ele quer ensinar para mim e para minha noiva que a nossa segurança não está na poupança que o meu pai fez. Ela está em Jesus, e eu estou muito em paz, pastor, deixa eu fazer essa oferta. Falei: tá bom, querido. Passou um tempo, eu recebo outra ligação. Um empresário estava desesperado. Eu perdi tudo que eu tinha, não sobrou nada, minha vida acabou. Eu estou pensando até em besteira, fazer besteira. Eu entendi na hora. Um deu tudo e estava feliz. O outro não entendeu que ele não perdeu a vida, e por mais difícil que seja, foi os anos construindo aquela empresa, era muito dinheiro, era muita coisa, ele só perdeu o negócio. Aonde está a sua segurança? No papel? Na empresa? Numa herança familiar poderosa? Nas suas habilidades? Vem uma doença e mostra a nossa fragilidade. Um sopro mostra que estamos quebrados. Tudo perde o sentido. Eu quero aprender com aquele menino, aquele cara que vai casar. Eu vou fazer esse casamento. Mas sabe, essa oferta que ele deu hoje, nestes dias, foi para me ensinar e te ensinar que a minha e a sua segurança precisa estar no lugar certo. Se a sua esperança estiver em Jesus, nas promessas de Deus, você pode perder tudo e ter que recomeçar de novo. Nós vamos passar pela crise, sim, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Essa semana nós saímos cantando pelas ruas. Íamos na janela fazer serenata para as pessoas e cantávamos um refrão que dizia: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. A minha esperança está em Cristo. Se eu morrer, se a vida acabar amanhã ou depois de amanhã, seja por uma epidemia, seja por um acidente, seja por qualquer outro motivo, as promessas de Deus guardam o meu coração. Sabe, hoje eu queria orar por você. Deus vai tratar o mundo, mas Ele vai começar comigo e contigo, nos libertando do poder do pecado, nos fazendo assumir Cristo e despertando uma fé nos nossos corações, que nos levam a este lugar de paz e segurança em Jesus. Eu queria que você ouvisse essa música. Se Deus falou contigo hoje e você quer pedir: Deus, me cura desse desespero, dessa angústia, me cura do meu pecado, Senhor, salva este mundo, salva minha alma, começa algo novo na minha vida. Se Deus falou contigo e você quer simplesmente a visitação dEle, a presença dEle revelada, você quer chamá-lo para perto, pedir para que Ele te visite, neste lugar, diante da cruz, os nossos medos vão embora e a segurança do Senhor chega. Queria te desafiar agora, em nome de Jesus, aonde você está, enquanto essa música toca, você quer tomar uma decisão com Cristo. Daqui a pouco eu vou orar por você, mas clica aí
clica nesse link que está aí na tela. Toma a tua decisão, coloca ali os teus dados. Nós queremos te acompanhar nesse processo de se tornar um seguidor de Cristo. Enquanto nós cantamos, acessa aí, entrega a tua vida a Jesus agora, o aceita, clama a Ele agora. Com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Pode vencer, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte, Ele está vivo, Ele ressuscitou. A cruz está vazia e por isso hoje nós podemos ter esperança. Jesus, Ele pode te visitar aonde você está. Eu não era capaz de entender isso. Durante muitos anos vim à igreja, sabia até versículos de cor, mas não entendia. Jesus está vivo. Foi numa reunião de oração, quando um jovem orou por mim, que eu ouvi a voz de Jesus. Eu caí de joelhos e eu chorava tanto, porque eu entendi, eu não estou sozinho. Talvez você esteja se sentindo sozinho em casa. Talvez você foi deixado. Talvez você
nessa reclusão está se sentindo muito solitário. Mas deixa eu lhe dizer algo. Ele está se você o convidar, Ele vai entrar na sua casa agora. Ele vai se revelar a você. E assim como aquele dia eu ouvi a voz de Deus, eu creio, hoje você vai ouvir a voz de Deus. Hoje a salvação vai chegar na sua casa. Quando eu caí na noite, era uma madrugada, parecia um filme na minha cabeça. Eu me senti tão pequeno, os meus pecados a mim, porque Deus é grande, Ele é poderoso, Ele se revela a nós. E eu queria hoje, no nome de Jesus, agora orar por você, clamar, pedir para que Deus te visitasse hoje, aonde você está, que o seu coração fosse aberto, que a presença de Deus se manifestasse. Por isso, aonde você está agora, ore comigo, convide Jesus. Ore assim: Senhor Jesus, eu creio que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Hoje eu quero assumir o Senhor na minha vida. Hoje, pela fé, eu quero depositar a minha esperança nas tuas mãos. Senhor Jesus, tu és bem-vindo no meu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai querido, vem agora, cumpra aquilo que está na sua palavra, sela este compromisso. Ouve o clamor dos teus filhos em suas casas, aonde estão. Que a presença de Deus invade a sala, que a presença de Deus entre nos quartos, que a presença de Deus os coloque diante do Senhor com lágrimas nos olhos. Que haja arrependimento, quebrantamento, contrição. Que Deus seja exaltado, que um novo tempo venha, que o Senhor liberte a humanidade, que possamos cantar nas janelas, que possamos colocar escrito nas sacadas, que possamos gritar bem alto: Ele é a resposta. Jesus é o remédio, Ele pode nos salvar. Senhor, te convidamos para entrar nos tribunais do Brasil, te convidamos para entrar nas assembleias legislativas, nas câmaras de poder, te convidamos para entrar nas escolas, nas faculdades. Tu és bem-vindo, Deus, no mais alto posto. Tu és bem-vindo, Deus, em nossas empresas, em nossos negócios. Tu és bem-vindo em nossas casas. Toma o teu lugar, salva o Brasil, Deus, sara a nossa terra. Clamamos agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Cante conosco.